Palminha. Palminha. Palminha, Léo. Palminha. Isso. Eu vou fazer isso. Essa frase ficou muito legal. Só um segundo. É pra fazer fechado em você, né? No comecinho. Todo mundo bateu palma, eu abri. Nossa, erro de gravação. Erro de gravação. 2, 3, É equipamento, fica em paz. Bora pra palma. Ih, eu desincronizei. 3, 2, 1. Fala, galera profissa, tudo bem com vocês? Tá valendo já? Agora tá, palma. Isso aí. Fala, galera profissa, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui, obrigado porque você tem compartilhado, você está nos ajudando e você deve continuar nos ajudando, porque esse episódio está fantástico novamente. Você está bem, não? Estou bem, graças a Deus, Rafael. E você? Eu estou bem também. Tudo certo? Tudo certo. Começamos já uma estação mais friozinha aí, né? É isso aí. As pessoas com certeza vão assistir o podcast embaixo do cobertor, Ó, comendo tomando a pipoca. aquele chocolate, né? É isso aí. Gostoso, hein? E o domingão, né? Domingão é dia de podcast, né? Claro, com certeza. Depois do culto, depois daquela macarronada. Depois do macarrão da pizza, É isso aí. assista o podcast Assiste Cristão podcast. Profissa. É isso aí. Não? E continue se alimentando e sendo um cristão profissa. Claro. Em tudo que você faz, em tudo que você faz parte. Fer, você ainda está offline? Como sempre, Como sempre, ainda a imagem. na graça e na paz do Senhor, Isso Amém. aí. ansiosos por mais um episódio, por esse nosso convidado mais que especial, que em Glória a breve Deus. revelaremos. Você percebeu isso que o aí. Fer tá com a voz aveludada hoje, Revelado. Tá mesmo, né? né? Parecendo um Um, locutor, dois, né? três, som. Fernando. Som. Com Som. vocês, Som. Fernando. Som. Som. É isso aí, galera. Obrigado de verdade porque vocês estão nos ajudando. Os comentários estão nos fortalecendo, né? Nesse trabalho, nessa jornada. Esses episódios anteriores vocês viram que Deus derramou muita presença. E hoje não é diferente, porque a gente está chamando Jesus na mesa novamente Amém. para nos ajudar a fazer mais um episódio. E eu de antemão queria agradecer esse convidado que você já está lendo aí embaixo, É. mas vamos revelá-lo, né? Leonardo, o que Sim. você tem de considerações a fazer ao nosso convidado? Olha, eu tenho muitas boas considerações para fazer desse convidado. Muito bom. Amigo, né? Meu Sim. irmão, Cristo. Sim. É um rapaz assim que eu não posso dizer que eu troquei a frauda dele, né? Mas eu vi ele crescer, né? Você viu ele crescer, Eu vi ele crescer. Você viu ou não viu? E cresceu, bicho. Eu também Passou vi. passou de 1,80m. Seu pai cresceu. Rapaz, e assim, né? Tem desenvolvido em Tem. muitas áreas. Sabe o que eu lembro? Muito Eu lembro lindo. quando ele usava uma guitarra semiacústica. Sim. Você lembra dessa? Nossa, é verdade. Gente, era uma guitarra semiacústica que dava 2 vezes ele, assim. É verdade. Só que agora ele dá umas 4 vezes a guitarra. Virou cavaquinho. Virou cavaquinho. A guitarra virou cavaquinho. A guitarra virou cavaquinho. Se tornou um ótimo instrumentista, um ótimo profissional. É isso né? aí. A gente vai Referência, falar. quase Referência, coach. não, referência. Quase Quase coach. é um gentleman. Um né? gentleman. É, isso Fala aí. inglês ainda. E a esposa dele tá aqui diferente. só ouvindo a gente falar inglês também. É isso aí. E tem. Giovanni Franzini. Mudamos um pouco a sua apresentação, cara. É verdade. mas Seja bem-vindo. Gente, muito obrigado. Depois dessa apresentação até lisonjeado, né? Obrigado pelo convite também de vocês. Muito feliz realmente de estar aqui com vocês, de poder dividir um pouquinho, de bater esse papo, de conhecer um pouquinho mais o projeto de vocês também. E que, diga-se de passagem, muito bom, né? Muito bom porque a gente consegue levar de uma forma descontraída, de uma forma dinâmica também, para Jesus, para todos esses lares, para todas as pessoas que nos assistem, de uma forma bem sutil, bem leve também, que é assim, né, a nossa vida cristã. Sim. E tô aí para bater um papo com vocês, poder conversar aí desses temas aí todos. Seja Glória a bem-vindo. Deus. Muito É isso obrigado. aí. E já para começar, gente, Sim. vamos falar um pouquinho da sua conversão. Sei que você é desde berço,
Mas aí, como é que foi a formação do pai e da mãe ali, Sim. quando se converteram, né? Como é que foi essa trajetória, você e com sua irmã, né? Uhum. E também saber um pouquinho de você, né? Quantos anos, profissão, você é casado, tem filhos, não tem, como é que é? Legal, muito bem. Eu sou Giovanni Franzini, tenho 25 anos, sou casado com a Andressa, minha esposa maravilhosa. Mandar um beijo pra você Manda um também beijo. aí, muito obrigado por Fica com tudo. não, Fer. Depois você vai fazer sua parte também. Depois você faz sua parte. Vem a parte do romance. Tem a parte Love Momento Songs, lá. né? Ah, tem um momento Love Tem outro Songs. da Love Songs. Ah, entendi. Tá Momento bom. da- Lindo. Tá bom. Vamos lá, voltando a Andressa, né? Eu sou casado, não tenho filhos ainda, né? Ainda, pretendendo, tem bastante também. Expandir a família aí Olha, também. Bastante, Bastante, filhos. Guarda aí. Vai Ah, ter que comprar uma spin, né? Bastante filhos. Agora- Ou uma Kombi, né? A Kombi seria a legal, Kombi né? é bom também. Fica bastante, né? Combicast. E é isso, eu sou engenheiro civil, hoje trabalho com obras residenciais, hoje um pouquinho mais voltado para o modelo construtivo de steel frame. Também, sim, como o Rafa comentou, eu cresci na igreja, vocês puderam, Rafa, o Léo também puderam ter a oportunidade, eu acho, Glória a Deus. prazer de ver Prazer, crescendo. Prazer. Meu Deus. Isso é verdade. E é isso, né? Minha família toda, ela não esteve sempre na igreja, mas meus pais se converteram quando minha irmã era bem novinha, minha irmã é um pouquinho mais velha que eu. E aí minha irmã, peguei novinha, nasci um pouquinho depois, né? Um ano e meio de diferença Essa ali. mamãe é que vai ficar brava. Por quê? Um pouquinho mais velha. Não, mas é pouca coisa, ela não liga. Mas- Dá um abraço pra ela também, que ela tá em Ju, outro país, né? beijo. É. Sim, Tá logo sim, ali. tá do ladinho Logo ali, ali. nos States. E é isso, e aí meus pais também se converteram, e eu já quando eu nasci já estava assim realmente nesse termo, né, mais berço evangélico, mas sim cresci dentro de um lar cristão, com alguns princípios já sendo moldados dentro da vivência cristã. Então, tenho a agradecer, inclusive, olhando para trás hoje, muitas coisas que eu fui poupado, inclusive, né, de passar, de viver do mundo. E sou muito grato por tudo aquilo que meus pais me fizeram, né? Acho que eu diria se tem muito daquilo que eu sou hoje foi por conta deles, foi por aquilo que eles me formaram, da forma que eles criaram, da forma com que eles educaram. Acho que isso tudo, essa base e essa raiz principal vem sem dúvida dos pais. Glória a Isso Deus. É isso aí. Sim. A gente conversou um pouquinho antes aqui, né? Sobre houve essa trajetória, né? Então, assim, cristão de berço, o pai e a mãe ali sempre te incentivando, né? E te moldando ali seu caráter, né? A luz da palavra do Senhor e tudo mais. Teve esses fatos mais curiosos aí, que você guarda com você, né? Que o pai e a mãe ali te instruiu no caminho, né, te orientou ali como deve fazer, como não e tal. Como Sim. que foi essa... Os meus pais, eles sempre foram muito criteriosos, assim, sabe? Eu diria, no servir, no propósito, na excelência. Então, isso, eu acabei carregando muito disso, sabe? Então, eu lembro de ver, por exemplo, meu pai chegando na igreja com aquela tradição e, poxa, ajoelhando para orar e agradecer e, poxa, vamos fazer isso também. Então, eu peguei muito disso. Eu lembro de ver minha mãe orando em momentos de quarto e tudo mais também, de intimidade. Então, a gente vai criando essas características e vivendo, crescendo isso também, né? E, às vezes, detalhes, coisas pequenas que, às vezes... Hoje eu vejo e falo, poxa, isso eu tenho porque eu carreguei dos meus pais, porque eles me ensinaram dessa forma. Eu lembro de uma coisa, por exemplo, quando eu comecei a tocar, né, tocar na igreja, mais tocar violão, uma coisa que eu gosto muito também, e eu comecei a tocar mesmo nos cultos. Meu pai falou assim, olha, você tá tocando, mas tá muito travado, você tá muito parado ali e tal, você precisa cantar, não vai só ficar tocando para fazer a nota ali. Eu canta, eu falei, pai, mas eu não vou cantar, eu não tenho voz para cantar e tal, eu gosto de tocar e tal. Não, mas então ele falou assim, não, mas não é para você cantar no microfone, não é isso, mas você precisa cantar, tá ali pra estar só parado, canta. Aí, tipo assim, hoje eu falo, poxa, eu faço isso porque eu consigo me soltar um pouco mais, eu consigo cantar, eu gosto de cantar junto com eu acabo me entregando mais nisso também, mas porque ele dava esse toque lá atrás. Eu tinha uma coisa assim, tinha uma apresentação infantil e tal, não sei o quê.
pai, como que foi? Porque eu sabia que ele gostava de avaliar e ficava também observando e tal, e aí como que foi? Ah, não, eu acho que você leu o texto, você travou um pouquinho nessa parte aqui, então você precisa de enrolar um pouquinho mais aí da próxima vez. Então tinha muito disso, sabe? De ele pegar no pé, mas tipo, também ficar no incentivando de, olha, dá pra ser melhor, faz assim e faz desse jeito. Então, muito daquilo que eu carrego hoje na vida, dentro do ministério, a vida espiritual e tudo, tem muito disso dele, sabe? Tanto numa questão de postura como homem, como uma postura como pessoa, como uma postura como cristão. Isso com certeza veio moldado muito desse caráter dos meus pais, né? E você falando isso aí, sabe o que eu lembrei? Quando seus pais falavam pra nós na igreja, a gente que já era um pouco maior, Sim. falava assim, olha, traga o seu filho para a igreja. Se tiver algo na igreja, Sim. mesmo que seja um ambiente assim, é desconfortável para uma criança pequena. Sim. Então, assim, aí eu lembro que na igreja tinha os colchãozinhos, lembra? Verdade. Aí, tipo assim, tinha os colchãozinos lá, e traz a cobertinha, nem que for para colocar ele aqui e cobrir ele. Mas, assim, e não sendo também de uma maneira, agora você falando isso, eu entendo, assim, não sendo assim de uma maneira religiosa, Exato. mas sim de uma maneira assim de estar num lugar melhor, de estar adorando a Deus, de estar ensinando o caminho, né? Sim. No caminho. Sim. E são coisas que vão sendo moldadas, porque, por exemplo, era um dia de chuva. Exato. Poxa, cair no mundo e tal, não sei o que, podia muita gente não ir. Só que, tipo, não era o fato simplesmente de ir ou não ir à igreja. Exato. Era o fato de mostrar o princípio de que, olha, independente do que estiver acontecendo, isso aqui é uma prioridade. É verdade. Então, o ensinamento por trás disso, e hoje a gente consegue ver isso. Sim. Na época, você às vezes nem queria ir, chuva e tal, não sei o que. Mas é o ensinamento por trás disso de, olha, existem alguns princípios, existem algumas coisas que a gente não pode negociar, independente do que tiver isso. E aí eu cresci isso com escola bíblica, com EBF, tava no culto das mulheres, a mãe do culto das mulheres, você tava lá atrás brincando na igreja, mas tava lá na igreja junto, tava. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Mas é o exemplo, né? Sim, Eu sem acho dúvida. E a gente vive isso com os nossos filhos hoje e Sim. Deus em breve abençoa vocês também, Amém. vocês vão viver isso. Isso aí. Quando você começa a ver as suas ações refletindo ações no seu filho, isso mostra o quanto você tá no caminho. Verdade. Gratificante, né? E é muito gratificante. Você falou do seu pai, né? Eu via meu pai chegando, dobrando os joelhos e orando. Então você não fazia uma coisa porque ele te mandava fazer. Você fazia porque você via ele fazendo. Verdade. E seu filho vai fazer porque vai ver você fazendo. Sim. Então é a vivência do exemplo de você viver a palavra, de você viver na vida de Cristo, o exemplo de Cristo. E isso reflete na família, isso é um alicerce que molda caráter, molda comportamento e não tem, tá no DNA, né? Aquele negócio, o exemplo ele vai arrastar, né? Exatamente. A palavra vai às vezes convencer alguma coisa no momento e tal, mas o exemplo que você vendo aquilo diretamente é o que vai validar. Né? Principalmente o que ele vê no dia a dia, porque a igreja ele vai 1, 2 vezes na semana, uma vez na semana, mas na casa é o dia a dia. Sim. Todo dia. Sim. Então ele segue o exemplo que ele está vendo ali a todo momento. Tanto é que tem aquela historinha que fala lá, né? Que teve uma mulher que chegou no pastor e falou, né? Que gostaria que ele morasse na igreja, né? Porque ele era totalmente diferente do que ele era em casa. Né? Polêmica. Dava a paz do Senhor para todo mundo, abraçava todo mundo, dava uma risada, né? Tem uma historinha que conta. Viu? Sim. Exemplo nosso, né? Sim. A gente começou Cristão Profissa. A gente brinca direto, né? Você comentou outro dia no churrasco. O Léo comentou e falou assim, nossa, meu. Porque surgiu assim, vamos trazer as esposas, Isso. vamos trazer os irmãos, vamos trazer os filhos, vamos trazer as mães, os pais. Aí o Léo olhou pra mim e falou, cara, agora vai ter que estar tudo em cima, né? Porque, de fato, é o Cristão Profissa. E é o intuito do canal, né? É o intuito de levar a mensagem. Como é que você é no seu dia a dia? Como é que você é no seu trabalho? Como é que você é, né? Quando você vai no mercado, quando você vai abastecer o carro. Que é a vida, né? Que é a vida. Não que é só normal. aquele ambiente nosso onde a gente se reúne como corpo de Cristo uma vez ou 2 vezes por semana na igreja. Ali Não é uma máscara, né? Que é o dia a dia realmente, como que é cada um como vive. você vive Então, isso no cotidiano. É o estilo de vida. isso que você falou, Fer, eu acho que faz total sentido, porque realmente é isso. É como você via, por exemplo, os espelhos de quem você teve como referência na sua infância,
Não na igreja, mas no dia a dia. Como ele lidava com a resolução do problema, como ele lidava com a mãe, como a mãe lidava com o pai, como isso tudo de forma direta, né? Então isso com certeza faz total sentido para aquilo que a gente vive, para a forma com que a gente é moldado, né, no nosso caráter. Com certeza. Hoje, e fala um pouquinho da sua adolescência aí, né? Que aí, depois dessa passagem da infância aí, como é que começou todo esse processo na sua vida aí? Conta um pouquinho dessas histórias aí. As mudanças. Isso. Sim. Sabe, Cara, eu sempre... Assim, você Sim. passou por algum momento assim, né? Que chegou na sua adolescência, assim, que você falou, poxa, agora eu acho que eu não sei se é isso que eu quero, né? Aquela dúvida que às vezes surge na adolescência de todo mundo, né? Isso é legal. Sim. Você sabe que é uma fase muito doida, na verdade, né? Tu já passou por isso. É uma fase que muita coisa acontecendo, muita coisa de novo, mudanças físicas do corpo, mudanças às vezes de transições de escola, transições de escolher pressão de faculdade, o que vai fazer, o que não vai, às vezes uma pressão externa que às vezes nem existe, que a gente acaba entrando nela, e uma série de coisas que acaba nessa fase ficando muito aflorado, né? Eu diria. Eu tinha um pouquinho de dúvida, sim. Tive um pouquinho de dúvida sobre, por exemplo, essa questão de carreira, de o que seguir, né? Tanto que eu fiz inicialmente Senai, parti de Senai como uma parte, voltando um pouquinho mais para mecânica. Depois fiz um técnico, voltando um pouquinho mais para mecânica também. Só que daí eu tive uma oportunidade de trabalhar dentro de uma indústria quando eu fazia o Senai. E aí eu falei, poxa, acho que não é muito isso que eu quero, sabe? Tipo, era um estágio ali, supervisionado, enfim. Mas eu falei, olha, acho que eu não me enquadrei tanto nisso. E tá... Tudo bem, eu só não gostei daquele momento ali, daquela forma como foi. E eu sempre tive muito comigo, eu sempre fui muito proativo em fazer, e correr, querer minhas coisas, ser independente e tudo mais. E eu sempre tive um pouquinho nessa questão intraempreendedora ali, desde pequeno, sabe? De desenvolver, de querer. E aí eu falei, poxa, acho que aqui não é muito o que eu gostaria de, aquele ambiente de indústria e tal. Sim. E aí eu falei, acho que dá pra gente seguir de outras formas. E eu sempre tive também uma influência do meu pai um pouquinho, né, até nessa decisão, no sentido da profissão de hoje como engenheiro civil. Né? Então meu pai é mestre de obras, meu pai é pedreiro, trabalhou bastante tempo com isso, também já teve marmoraria também. Sim. Mas eu acho que teve um pouquinho também dessa influência dele. O que é? Marmoraria. Rafael lembrou de uma coisa agora, né, Rafa? Na época da rádio... Era Rocha Pura, né? Isso. Rocha Pura. Como é que era o comercial da Rocha Pura? Ah, vocês faziam... verdade. Marmoraria Rocha Pura. Eu não vou lembrar a frase, cara, mas tinha esse slogan bonito aí. Tinha vários slogans. Tinha. Não, porque seu pai apoiava a gente lá na rádio. Entendi. Tinha o patrocínio dele. Verdade. Né? E uma das situações do Léo vir pra mesa é essa questão da rádio dessa época. Entendi. Então, assim, tem tudo juntando, tudo linkado. Então, e é isso. E aí eu teve, acho que, boa parte dessa influência nessa escolha também. Só que eu vi também na engenharia civil essa possibilidade mais palpável do empreendedorismo, de empreender. Então, eu falei, poxa, na mecânica talvez dê também, mas eu no primeiro momento eu não tinha me identificado tanto, então eu vi nessa possibilidade também de, dentro da engenharia civil, de ter essa parte mais empreendedora também. Então fiquei sim nessa dúvida ali entre mecânica, entre civil, mas depois que eu fiz, falei, não, tá muito claro, não tive dúvida depois ali que não, quero seguir com isso. E no âmbito cristão, tipo assim, de conversão, nesse trajeto aí, por mais que seja de berço e tudo mais, houve alguma coisa que você falou assim, vou parar de ir pra igreja, vou curtir a vida, vou juntar com uma galera ali, vou fazer uma coisa diferente, houve alguma... Cara, eu nunca tive isso. Isso é muito esclarecido. Eu nunca tive isso de... resolvido. Mas eu nunca falei assim, não, vou sair da igreja, vou abandonar tudo. Eu acho que nunca passou isso pela minha cabeça, assim, foi bem tranquilo. Claro que existem fases e fases que você tá mais aqui, fase que tá um pouco menos, mas nunca daquela coisa, não, vou largar tudo, desistir. Porque eu sempre, voltando lá naquela questão dos princípios, do que eu fui inserido e tal, daquilo que eu vivi, falei, poxa, não tem coisa melhor pra viver do que isso. Então, aí quando você chega na faculdade, quando você chega que é essa fase um pouco mais doida, que o mundo se abre pra você de algumas outras coisas, muitas coisas que você não sabia, você passa a saber, muita coisa que você não conhecia, você passa a conhecer e tudo mais. Só que você tinha base, né? Só que você tinha o alicerce. Então, se você não tem o alicerce, acaba sendo mais difícil. Mas quando você tem a base, você tem o alicerce, isso está moldado dentro de você, você não é influenciável por isso,
Eu acho que nesse sentido acaba se tornando um pouco mais fácil, sabe? De você estar ali. Então, pra mim, foi um pouco mais tranquilo disso. Claro, como eu falei, tem os altos e baixos e tudo, mas nunca passou e não, vou largar tudo, abandonar, ou seguir, não, isso não. E aí, vamos trazer um pouquinho dessa experiência sua, desse trajeto até agora, com 25 anos. Sim. Pro pai que tá escutando a gente, o que você fala assim, ó? Tipo, meu, ó, segue isso aqui, ó. Sim, foca, sabe, a visão. Porque muitas vezes os pais que nos ouvem hoje às vezes tem aquela incerteza de falar assim, cara, ainda que né, já passou bastante tempo e né, 25 anos aí com você nessa jornada, e hoje você já é casado, já é sacerdote e tudo mais, mas assim, a gente sabe que o mundo daqui pra frente vai dar uma estreitada aí, né? É fato. Mas assim, muitas vezes nós como pais hoje, a gente fica com esse receio. Fala assim, pô, hoje o Gi tem 25 anos, tá legal, deu certo. O pai e a mãe investiu lá e ó, foi legal. Então a gente, que nem, o meu tem 7, o do Léo tem 5, né? 5. O B tá com 6. Tá com 6. Então assim, a gente tá nessa... Daqui 20 anos, eles vão ser você. Sim. Então muitas vezes a gente, como pai, a gente olha e fala assim, meu, eu não posso errar. Eu tenho que vigiar aqui, eu tenho que estudar isso, eu tenho que, sabe assim, tenho que formar o caráter dele, eu tenho que cuidar. E o que você vê nisso? Você fala assim, ó, o que eu vejo de bagagem que o pai e a mãe cuidou ali e guardou meu coração. E blindou meu coração quando eu cheguei ali na faculdade. Blindou meu coração quando eu cheguei na escola e eu vi uma situação diferente que eu já tinha opinião formada e eu falei assim, não quero isso. Sabe assim? Você tem... Eu acho que assim, uma coisa que eu ouvi muito do meu pai foi não. Eu acho que não ter o medo de falar o não. Entendi. Esse é um dos pontos que eu acho que eu colocaria, sabe? Porque eu ouvi bastante não. Eu ouvi bastante não dos meus pais. E de tudo. Desde uma festa, como ela fala, vai numa festinha que era lá, vai ter coisa errada e tal. Não. Mas você queria ir, porque você estava adolescente, seus amigos e tal, e não. E sabe, tipo, às vezes... Hoje a gente tem mais clareza disso, mas na época, na hora você fica aqui, tal, não sei o quê. Mas eu acho que isso acabou me blindando de muitas coisas, de ver muitas coisas. Só que às vezes tem aquela coisa de, não vou me dispor tanto, ou também não é tudo isso, vai. Às vezes é. É verdade. Sabe? Não é tudo isso. Não, às vezes é. Então eu acho que isso acabou me blindando de muitas coisas, de viver, como eu falei, muitas coisas também. E eu acho que assim, além disso, levar à luz a palavra. E exemplo. E é aquilo. Então assim, eu via nos meus pais e vejo nos meus pais aquilo que eles viviam, eles eram. Então aquilo que eles também sempre estiveram à frente do ministério, também estiveram à frente disso, daquilo, fazendo e sendo e servindo. Só que eu via isso em casa também. Eu sempre tive isso lá. Então essa questão do exemplo eu acho que é um principal ponto também, de você ter, olha, legal, meu pai é o melhor. Eu falo isso pra Andressa hoje, tá? Eu falei assim, eu não quero ser melhor pra todo mundo de fora. Eu preciso ser melhor na minha casa. Então, se eu não estiver sendo bom na minha casa, de nada vale todo o restante. Então, eu tenho muito isso comigo. Poxa, mas o Giovanni tem a ONG, mas o Giovanni é isso, mas o Giovanni é aquilo. Tá, ok. Mas e na minha casa? Se o principal meu não estiver estruturado, de nada vai valer o restante. Sim. Então, acho que isso também, você não falar, você saber falar não ter o medo de falar não, seguir e realmente ter como exemplo e luz da palavra. Eu acho que ter a luz da palavra como o seu norte fez toda a diferença. Ou seja, aquele não na adolescência, que de repente você não estava com o caráter pronto para ver aquilo. Exato. Sim. Te poupou de quando chegar lá na faculdade, que aí você viu que não... Opa, eu já passei por aquilo. Mas aí você parar e falar assim, agora eu tenho capacidade de suportar isso e tomar a decisão certa. Exato. Vamos dizer assim. Sim. Esse é o tipo de coisa que, por exemplo, assim, eu nunca, por ter crescido e tudo mais, mas eu nunca nem tive vontade de provar uma bebida, um cigarro. Tipo, uma coisa que eu cresci e falei, poxa, tipo, não faz sentido muito pra mim, sabe? E tá tudo bem, não faz sentido, não quero. Sim. Então é o tipo de coisa que nunca nem passou pra não fazer isso, aquilo, não consigo, não vai. Então, eu acho que se pudesse dar alguma dica, com muita humildade falando, até mesmo com pouca idade, né?
seria isso, acho que pela minha vivência, assim, sabe? Aí eu falo pra você que pra nós, que somos pais, a gente já entendeu. Sim. A gente já entendeu porque o dia a dia mostra, né? É o que a gente tinha falado antes, né? É um exemplo. Sim. Exato. Não adianta também nós cobrarmos, exigirmos, apontarmos e não fazermos. Sim. Se eu não vivo isso, como que eu vou querer que meu filho viva isso? Sim, Com certeza. Então, o não, ele é de extrema importância, porque lá na frente, você entendeu que aquele ambiente não pertencia a você, não é você que não pertencia àquele ambiente. É o contrário. Né? Não é o Giovanni que tinha que estar lá. Aquele ambiente não fazia parte do que Deus preparou para ele, da vida dele. Então, acho que é esse moldar, né? Sim. O não, ele é de extrema importância. A nossa geração, tanto a geração de pais quanto a geração de filhos, precisa trabalhar muito bem essa questão do não. Do homens fortes, do homens fracos que você colocou hoje o ponto também, assim, né, a gente está com um jovem de 25 anos aqui, né? Por exemplo, quando eu tinha 25 anos, a mentalidade e as coisas eram totalmente diferentes como hoje. Sim, com certeza. Né? Hoje estou com 38. E você percebe uma evolução que teve, tanto em tecnologia, quanto até mesmo abertura de oportunidades, né? De outras visões para a juventude de hoje, né? Então, o fato assim, né, de você ter muita informação. Como que chegou na sua mente assim, esse ponto de falar, não, eu quero fazer engenharia? Sendo, né, que você já tinha uma visão empreendedora, já tinha passado pela parte da mecânica. Eu falo por mim, né? Eu me encontrei com 27 anos, que foi na área da logística, porque tudo que eu fazia, eu percebi que as minhas habilidades, né, elas focavam naquilo. E aí foi com 27 anos que depois, um pouquinho antes, né, 27 anos eu me formei. Então, na área da logística, desenvolvi a minha carreira praticamente nisso, né? Como que você conseguiu, com 23 mais ou menos, né? Por 23, 22 anos, vou ser um engenheiro. Sim. Como que você chegou? Cara, existe uma questão assim também que eu falo assim, poxa, será que eu sou engenheiro ou eu estou engenheiro? Porque assim, é o meio da profissão que a gente utiliza também para, claro, para os nossos sustentos, para os nossos recursos e tudo mais. Só que, sei lá, assim, eu penso assim também no sentido de, cara, hoje eu sou engenheiro ou eu estou engenheiro? Por quê? Porque eu posso, às vezes... Faz sentido. É uma evolução, né? Já tá pensando, igual a Edilene, porque... ela falou, né? Desenvolveu a carreira dela toda na administração, mas chegou num momento, não, eu acho que eu preciso ir para outro, né? Sim, não, porque assim, eu gosto de empreendedorismo, eu gosto de investimento, eu gosto disso e tal. Poxa, eu tenho um foco hoje para a área da construção civil, para a área hoje um pouquinho mais residencial e for segmentar um pouquinho mais steel frame. Ok, legal, isso é o que eu me foquei hoje. Mas, cara, pode ser que daqui um tempo, lá pra frente, daqui 10 anos, 20 anos, eu não seja mais atuando como engenheiro civil, talvez como investidor dentro da construção civil, talvez como... Então, assim, essa necessariamente, eu sou engenheiro civil, eu sou isso aqui, pode ser que, assim, então, eu não consigo, pode ser que mude, e tá tudo bem, sabe? Porque às vezes hoje você tem uma fase de vida, hoje você tem um momento, hoje você tem uma forma de ver, hoje você tem uma coisa, mas pode ser que daqui em outro momento você... Então, assim, classificar somente por aquilo da profissão, não acho muito correto, não seria muito coerente, ao meu ver, de só preciso isso, e tinha muito isso, né, de antigamente, tipo, preciso se formar, preciso ser engenheiro civil, e engenheiro civil tem Hilux e ganha 40 mil por mês, que é isso, né? Aquela mentalidade então, assim, né, preciso formar uma carreira, então vou ficar 50 anos dentro da empresa, a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, da mesma forma, assim... E assim, eu entendo que tem quem goste disso e tá tudo bem, só que a questão só poxa, hoje eu estou como engenheiro civil, mas não necessariamente eu posso ser isso a vida toda. Então pode ser que depois se abram para outros caminhos, e vai para outros segmentos. Colocando, e abre bem a nossa mente, porque muitas vezes que a gente trabalha junto. Sim. Pra quem não sabe, ele é meu patrão, tá? Agora vai acertar tudo. Agora não vai lavar. Eu vou lavar a roupa suja, porque tudo que ele tá falando aqui, ele é no dia a dia e é verdade. Não tá nada fora dos clientes. E assim, não sendo... abrindo mais a mente, e é legal a gente trazer isso pra mesa, para que caiam alguns conceitos e alguns sofismas. O que acontece? Eu vejo lá o Gi hoje no trabalho. Ele tá mais em relacionamento com o cliente, em gestão de pessoa,
Sim. do que literalmente sendo engenheiro civil. Porque a gente só entra na parte técnica quando é praticamente desenrolar de um processo, assim, né? Todo o cronograma, a etapa de um trabalho e tudo mais. Mas assim, cara, de verdade, eu acho que 80%, mas se eu tiver errado, você me corrige. Sim. Mas eu acho que 80% é gestão de pessoa. Sim. Entendeu? É lidar com a frente da mão de obra, é comunicar, é explicar como deve ser feito, Sim. Executar da maneira correta, mas assim, o executar da maneira correta é a parte técnica, que aí entra o engenheiro civil, sabe? Sim. Aí entra, no meu caso eu sou técnico, em formação de engenharia civil, mas assim, você pega e fala assim, pô, a parte técnica mesmo, eu resumo em 30 minutos pro cara, explicando bem explicado ainda, sabe? Dando uma aulinha ali. Mas os outros 7 horas e meia que você tem que estar ali trabalhando é gestão de pessoa. Alinhamento de cliente. A gente vê lá muito essa parte, tipo assim, de ir pro financeiro. Então a gente acaba sendo, tipo, gestor financeiro. Porque você tem que gerir o financeiro da obra. Sim. Então assim, você vai trabalhar com número. Então você para e fala assim, cara, eu tô lidando mais com dinheiro do que, de novo, parte técnica de engenharia civil. Aí você começa a desenvolver outras habilidades. Exatamente. Sim. Agora, se a gente traz isso que o Chico colocou aqui, estou ou sou. Sim. Se você vai pro sou, é como se você falasse assim, cara, eu vou sentar e vou fazer só aquilo que me compete. Sim. Agora você fala estou. Você fala, aí você abriu, você fala assim, vou ser cristão, eu vou gerir pessoas, eu vou pensar em melhorar o processo, eu vou pensar em dar um conforto melhor pro cliente, que nem eu vejo lá a sacada que o Gi tem várias, assim. E aí eu tenho certeza que tem dentro da esposa. Tenho certeza que tem dentro da sempre esposa. tem, na hora sempre de falar, tem. dar o cuidado com o cliente, sabe assim? Fala assim, aniversário, vou lá dar um presente, vou dar um mimo, vou lembrar, vou falar. Por quê? Não importa só a sua obra. Como que você tá? Não é só mais uma casa. Exato, cara. Sim. E como a gente tá construindo sonho, a gente vê muito isso. Quando a gente traz o cliente para perto e fala assim, eu tô junto com você nessa, eu topo o desafio junto com você. Você vê que é totalmente diferente. E isso, por exemplo, você tocando um pouquinho nesse assunto, de que forma que eu consigo conciliar a minha profissão hoje, estando como engenheiro civil ou sendo engenheiro civil, para algo que fala, poxa, Deus, é isso que o Senhor tem para mim, é isso que o Senhor quer? Aí você fala, poxa, legal, as famílias que a gente tem lá, hoje, como geralmente são famílias, né, que a gente constrói e tudo mais, quando o Rafa citou cuidado, poxa, eu entendo que é uma oportunidade de nós cuidarmos de uma família. Claro. Então é uma oportunidade de, cara, vamos servir essa família. Exato. Aí é uma oportunidade de a gente falar, olha, tô aqui, tô cuidando da melhor forma. E tipo assim, é o que a igreja faz. Sim. Então, se você parar para pensar, você está sendo igreja no seu trabalho, você está sendo a extensão daquilo que você faz na sua profissão. Então, não é aquela questão do missionário em tempo integral, você está sendo, sabe? E aí eu digo um pouco mais, poxa, porque isso não pode ser fonte de recurso financeiro para sim ajudar missionários, para sim ajudar outros projetos, para sim incentivar de forma financeira outros pontos. Sim. Então, isso daí, quando a gente fala de cuidar de famílias, de entrar dentro dessa parte, é sim levar a extensão daquilo que nós estamos fazendo, da expansão do reino de Deus também para essas famílias que nós estamos fazendo. E isso vai entrar o cuidado, a forma que a gente vai falar com ele, a entrega que a gente vai fazer, isso vai entrar tudo isso que a gente tem conversado. Mas eu levo isso para a minha vida profissional justamente disso, de que, cara, eu não estou separando, eu estou servindo essa família e de assim, cara, deu a oportunidade. Ó, a gente tem aqui um pouquinho, tá vendo? Isso aqui é Jesus. A forma com que isso cola, e você vai aos poucos colocando isso também. Então, e isso é muito real quando você não precisa falar. É verdade. Sim. Isso que eu fui entrar agora. Quando você não precisa falar. Porque pela sua forma de falar, pela sua forma de agir, pela sua entrega, pelo seu caráter, pelo que às vezes ele vê na sua rede social, pelas vezes. Isso tudo é reflexo. Isso tudo ele acaba vendo e às vezes você não falou nada, você não pregou. Só que você pregou. Entendeu? Sim. Então isso para mim é o que realmente faz a diferença, aquela coisa de nossa, aí Jesus espiritualizar tudo, não, tá tudo bem, sabe, não é, às vezes também dá para ser dessa forma, mas também não precisa ser dessa forma. Então, acho que pessoa também entende e trabalha de uma forma isso, né? Acho que resumindo, né, quando você se dispõe a abençoar alguém, seja através de uma palavra, através de uma atitude, de um acolhimento, do trabalho, daquilo que você sabe fazer, aquilo volta para você. Sim. Então você se dispôs, né? a abençoar alguém. Sim. E aquilo volta, não tem. É a lei da atração, né? Você
abençoou, Deus está te olhando. Você cuidou do meu, eu vou cuidar de você. Sim. Enquanto você está servindo a obra de Deus, Deus está cuidando da sua família. Enquanto você está cuidando dos filhos de Deus, Deus está cuidando dos seus. E é um retorno. Glória a Deus. Isso aí. É o princípio, né, cara? É o princípio. É o que Deus falou, ide, né? Então, quer dizer, ela não podia falar com a samaritana. Ele foi lá e vou falar com a samaritana. Sim. Sabe assim, eu precisava fazer uma boa ação lá, né? Curar alguém no sábado que não podia. Não, cara, ele precisa mais da cura do que diferente do sábado. Entendeu? Assim, e ele foi lá e fez. Sim. Aí todo mundo parou, não, mas você não pode. Não, mas calma aí, eu tô fazendo bem. Ninguém avaliou a bênção, jogou a atitude. Exato. Então, e se a gente vê assim, a formação de cultura, né, de todos esses anos, e eu acho que a internet também veio e ajudou a empurrar tanto pro lado ruim quanto pro lado bom. Que é assim, aquela questão, vamos pegar todos os conceitos e ressignificar tudo. Vamos começar a ressignificar as coisas. Vamos começar a pegar, viu, isso aqui dá problema desse jeito, mas se a gente mudar, e se eu trouxer Jesus pra cá e falar assim, Deus, Jesus, como é que você faria isso aqui? E bota ele do lado e fala assim, ó, eu tenho que resolver esse problema. E, cara, não vai perguntar pro guru. Você vai lá e falar assim, deixa eu ler a Bíblia e ver como é que resolver esse problema aqui. Cara, e Deus vai trazer. Tentar resolver do nosso jeito, né? Exato. Eu acho que tudo com a internet ficou muito mais fácil, muito mais rápido. Então as pessoas, qualquer coisa, procura no Google. Imediatista, né? Google. E Deus? Exato. Né? Assim, Deus planejou isso para sua vida, isso está no propósito de Deus para sua vida. Isso está no nosso dia a dia. É igual quando a pessoa tem uma doença, né, mano? O médico falou que eu tô com a pressão alta. Aí a pessoa pega lá o celular, pressão alta. Quais são os motivos? Pau, né? Aquela lista. Começa a comer Dr. Google, né? que Dr. Google. Né, controlar a pressão. Salada de não sei o que, suco de não sei o que. Aí começa a mexer em outras áreas da vida dela que ela não tá nem esperta, né? Exato. E aí ela coloca a fé dela inteira. Exatamente, no Dr. Google. No que falou lá, cara. Dr. Google. Falou, não, se eu comer semente de não sei o que de manhã vai resolver o problema. Aí ela vai lá e aquilo lá virou um amuleto, sabe assim? Mas assim, não falando que ela tá errada. Porque ela pode buscar dicas de saúde, entender, amém, tá tudo certo. Que nem você colocou várias vezes, né? Tá tudo certo. Não tem problema fazer de outro jeito, mas não fazer disso uma verdade absoluta. Exato. Com certeza. Então, assim, é legal a gente trazer isso pra mesa, porque vai ajustando os ponteiros aí e a gente vai ajudando a galera a abrir, sair da caixinha, entendeu? Sim, isso aí. Sai da caixinha, pode pensar diferente. Ressignifica as coisas. Você tá ressignificando as coisas, não? Com certeza, eu tô Então, aprendendo todo episódio que eu tô levando uma bagagem pra casa. Eu também. Você é doido. Pelo amor de Deus. Cada dia uma lição experiência Muito bom maravilhosa. do podcast, na verdade, né? Você poder bater esse papo e conhecer Legal outras formas de pensar Com e certeza. trocar as experiências. E de Bem verdade, legal. pra quem tá nos ouvindo e tá nos assistindo, É. maratona o Cristão Profissa do começo vem até o final. Não é pra ganhar views, não é pra ganhar inscrito, mas de verdade, cara, você vai ver que muda totalmente o conceito. E assim. deixa comentários, Vai né? melhorando. Deixa E deixa comentários no por que favor. a gente está acrescentando na sua vida, Verdade. né? Sim. Você que ouve, você que assiste a gente. O que o Cristão Profissa tem acrescentado na sua vida? Uma única palavra, Verdade. né? Uma única expressão aí pra gente saber aquilo que Deus tem feito. E o Rafa, ele Tá pra direção. comentou um negócio aqui, né? De construir sonhos, né? Achei bem interessante isso daí. E é um ponto bem bacana que a gente vai falar com o Gi também a respeito daquele projeto maravilhoso que ele tem, né? Top. ONG Reformular. Reformular. Gi, fica à vontade de falar aí desde o começo como que surgiu isso na sua mente, como você falou, né? Que Deus Eu estou numa profissão ao qual eu preciso construir sonhos e preciso, né, cuidar de Sim. famílias. Como Sim. que surgiu? Vamos lá. Cara, a ideia surgiu, na verdade, em 2019, né? Mas eu sempre fui muito envolvido com trabalhos sociais, né? Desde pequeno, até incentivado pelos meus pais, até mesmo com igreja. Então,
seja moradores de rua, idosos, crianças, e sempre fiz umas loucuras aí também, já fez loucura junto, a gente já foi pra aldeia, construir a coisa na aldeia, construir ponte, o Léo já fez umas loucuras junto, verdade, até hoje, né? Essa história dessa unha aí. Faz 5 anos que eu perdi uma unha na última... No pé. Caiu o tronco no seu pé. Não, mas você vai e conversa com ele depois, não nasce a unha. Faz 5 anos que eu tô tratando essa unha desse episódio aí. Olha só. Mas são histórias, coisas que vão ficando. Eu sempre fui muito envolvido, sempre gostei muito disso, né? Pra ele olhar e ele falar com Deus e falar assim, não é pra mim sair isso. E sempre fui muito assim, da mão na massa também, né? De gostar disso, de colocar a mão na massa e tal, de trabalhos manuais com isso. E aí eu falei, poxa, de que forma que eu posso crescendo, como eu falei, ter incentivado também para os meus pais, sempre estavam junto, fazendo, e nessa parte social. Falei, de que forma que eu posso conciliar isso para algo social, para um bem comum também, né? E na época ainda eu nem tinha tanto, eu não estava com tantas obras igual a gente tem hoje, na construtora e tudo mais, mas falei, cara, como que dentro da minha profissão eu consigo conciliar isso algo para o reino, né? E aí eu lembrei que na época da faculdade eu tive uma palestra de uma ONG lá de Bragança, que eles faziam um trabalho social, que reformavam algumas casas e tal. E eu falei, cara, eu vou procurar saber um pouquinho mais disso e tal. E aí eu fui lá entender como que funcionava o processo deles e tal, que é a reparação de Bragança. E eu falei, cara, acho que dá pra fazer alguma coisa aí, né? Acho que é viável, não é tão utópico assim o que eu tava imaginando também e tal. E aí eles me ajudaram bastante nessa questão de estruturação, de ver como que vai e tal. E a gente remodelou isso para trazer aqui para Itatiba. E ao reformular hoje, ela nada mais é do que uma ação social que visa levar a dignidade de moradia para famílias carentes. Então, famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A gente tem uma grande vantagem, eu diria, de aqui na nossa cidade nós não termos comunidade. Não temos favelas, né? Mas a gente tem bairros mais carentes e bairros que realmente são mais vulneráveis que precisam. E às vezes o bairro nem é tão vulnerável, mas a gente tem pessoas que estão do nosso lado e estão com uma extrema necessidade e ambientes na residência bem vulneráveis. A gente acredita que se a residência, se o lugar onde você tem ali como reset do seu dia, que você está um dia cansado, teve um dia exausto no trabalho e tal, você vai chegar à noite na sua casa, você vai ter um lugar para você tomar um banho, você vai ter um lugar para você comer, você vai ter um lugar para você descansar. E a casa ela é esse ponto de reset, onde você aperta o reset ali, você tira a sobrecarga do seu dia, você descansa, para o dia seguinte você ter as novas oportunidades, ter um novo dia para você encarar. Só que se você não tem condições mínimas dentro da sua casa, onde você pode fazer esse reset, seja um chuveiro para você tomar um banho quente, seja um lugar para você fazer a sua necessidade, seja o próprio alimento dentro da sua casa, seja às vezes uma chuva que vai chover e vai molhar a sua noite de sono que você está ali dormindo, a gente entende que, poxa, como que você vai desenvolver no dia seguinte, como você vai conseguir desenvolver inclusive outras áreas da sua vida se o básico não está bem feito. Então a Reformular ela surgiu justamente com a ideia de sanar esse pequeno problema ali que a gente sempre fala que a casa nada mais é do que uma desculpa. A desculpa que a gente precisa ali para impactar essa família. Então, mais uma vez, a gente volta um pouco na questão dos sonhos. É muito sonho dessas famílias ter um lar digno. E quando a gente chega e fala assim, olha, esse lar vai ser transformado, a gente vai dar uma nova vida para isso, é como se a gente falasse, ó, a gente vai te dar uma nova vida. A gente vai te dar uma nova oportunidade de sonhar, a gente vai te dar uma nova oportunidade de ter outras oportunidades. Então, hoje eu entendo que, poxa, é bem legal, a gente gosta muito de construir para quem tem o dinheiro, para quem tem o recurso de casa, de construir, é muito importante, a gente gosta bastante de lidar com famílias e tal, mas existe outro lado de pessoas que não têm esse recurso e não têm essas condições. Então a Reformular, ela vai de encontro nisso. E hoje a gente está com vários voluntários que estão hoje junto com a gente no nosso time. O Rafa está sempre lá com a gente também, ajudando de forma presencial, doando tempo lá também, né? Porque existem várias formas de ajudar. Uma delas é doando tempo, estando lá com a gente presencialmente. Mas a gente tem uma equipe hoje de organização, que é o núcleo assim, mais duro ali, que está à frente, né? Que faz todo o processo acontecer, desde captação de recursos, parte administrativa, parte financeira, correr buscar doação, correr levar doação, fazer essa parte mais do dia a dia. E temos depois também os voluntários que participam com a gente nos multirões que nós fazemos. Então, são basicamente 2 pilares. A família que é impactada diretamente
E tem os voluntários, que somos grandes incentivadores da cultura do voluntariado também, onde a gente sempre incentiva e cuida desses voluntários, desde um docinho, desde um EPI personalizado, desde um uniforme, desde uma alimentação. Então, é uma coisa que a gente gosta de fazer e faz com excelência aí também. Show de bola, muito bem organizado, né, cara? Não, é top. Você que não conhece aí, entra no Instagram aí, ONG Reformular, né, gente? Sim, sim. Vou colocar Deixa na a descrição. Vai deixar na no descrição. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, que são duas coisas que aparentemente são semelhantes, mas que na prática tem uma diferença enorme. Casa e lar. Sim. Uma casa você constrói para você comercializar, para você vender, para você ter um ganho financeiro. Um lar você constrói para você habitar, para você ter prazer em voltar para aqui. Eu ouvi isso de um irmão de outra igreja esses dias. A gente está passando por um processo de construção também, tem algumas dificuldades e tudo mais. E ele simplesmente chegou assim para mim e falou, cara, isso aqui tem que ser um lar. E a partir daquele momento parece que virou uma chave, sabe? Sim. Então, e realmente, cara, Sim. você transformar o lar de alguém em algo seguro, habitável, Sim. onde a pessoa vai ter prazer em voltar para aquele lugar, em ver a sua família crescer, se alimentar, viver, ser feliz, Sim. criar memórias. Sim. Né? É um local onde você vai criar memórias. Então não tem... E esse conceito de lar, às vezes, ele é muito distinto para cada família. Sim. Porque cada família tem seu modo de viver, tem a sua cultura, tem suas bagagens. E eu me lembro da primeira reforma que nós fizemos. Ainda era muito novo pra gente, a gente estava muito inseguro. Sempre o começo, né? Que acaba sendo mais difícil. Os recursos bem mais limitados. E a gente foi fazer ali um briefing, ali um bate-papo com a família de, olha, vocês foram escolhidos, a gente deu a notícia para eles, o que vocês querem que contenha no projeto de vocês? Vocês podem pedir o que vocês quiserem e a gente vai fazer aquilo que tiver ao nosso alcance. Por quê? Não adianta nada só chegar lá, hoje a gente tem esse entendimento que a gente vai chegar lá, dar um banho de loja na casa e tá aqui sua casa nova. Não, mas peraí, poxa, vamos tentar entender um pouco mais o que faz sentido para essa família, qual que é a necessidade dela, o que ela tem como conceito de lar. Então a gente foi fazendo algumas perguntas para a família para entender. E teve duas coisas que me chocaram bastante, assim, a gente estava com os voluntários ali fazendo a pergunta para eles e tudo mais, e a gente perguntou a dona Marina nessa primeira reforma, dona Marina, então, o que você acha que faz sentido para você, o que você queria, por exemplo, pensa assim, na fachada da casa, na frente da casa, você vai chegar, você quer ver o quê? Ela falou assim, para mim, eu não sei, mas eu gosto daquelas casas que tem tipo aquelas 3 janelinhas na frente, assim, a gente falou, puxa, 3 janelinhas na frente? Então, beleza, não, legal, obrigado, né? Vamos fazer, sabe? Porque para ela faz sentido, ela sonha com 3 janelinhas na frente da casa. E o que era? Era fazer uma abertura e colocar uma janelinha na frente da casa. E aí tinha a neta dela, que acho que na época já tinha uns 6 anos, e a gente tava ali com todo mundo, e a gente lida muito com as emoções, né, da família e tudo mais. E aí chegou a neta dela assim, a gente falou assim, vocês podem pedir o que vocês querem, a gente vai tentar fazer, a gente tem o nosso recurso, explicou para eles e tal. E aí a neta dela foi pro quarto, né? Escreveu uma cartinha, dobrou e trouxe para mim assim e falou assim para você, mas você pode ler só na sua casa? Eu falei, não, pode ser. Coloquei, guardei no bolso. Haja coração. Isso me emociona até hoje de falar assim, porque aí eu cheguei em casa, eu li assim, a gente se preocupa com muita coisa ali na hora e tal, e queria entender. E aí ela falou assim, tinha na folha estava escrito assim, você pode colocar uma tomada no meu banheiro? Um quadradinho de sim ou não. Olha. E um coraçãozinho assim. E aí eu parei para aquilo, eu falei, dei alguns segundos assim, porque eu falei, cara, sabe, é uma tomada. Pra gente é só uma tomada. Sabe, é uma tomada. E não sei por que ela queria uma tomada, se era para carregar o celular, se era um secador, eu não sei o porquê. Mas para ela fazia sentido ter uma tomada no banheiro. Sabe, por que não ter uma tomada para colocar no banheiro? Então, a gente às vezes começa assim com um monte de coisa, de como fazer, de pegar isso, aquilo, de buscar do financeiro, da doação e tal. E às vezes a gente não para ver a tomada que é o necessário para ela. Então, assim, a Reformular, ela possibilita a gente viver essas experiências assim únicas nesse sentido, que eu sempre falo que a gente vai pensando que a gente vai ajudar, que a gente vai dar alguma coisa, mas o que a gente recebe sem querer, de forma é muito maior, é muito especial, e isso realmente só faz a gente acreditar que realmente sempre sabe que estamos no caminho certo, e isso é muito bom. Eu lembro
da Midian. Midian. Da Midian que... Cara, o vídeo... Eu vou até colocar na descrição o link do Instagram lá e vou colocar desse daí. O primeiro vídeo que fez pra falar da família, meu, tudo arrumado, cara. Mas assim, você via a parede cheia de mofo, Sim. a laje tudo cheio de mofo, assim, porque infiltrava a água lá dentro. Mas, cara, a casa organizadíssima. Impecável. E você lembra aquela vez que a gente fez? Acho que você tava junto, Léo. Que era aquela festa daquela menina de 15 anos. Que ela tinha... não lembro se é autismo, não sei qual que era... Que a Vivi lá da igreja ajudou e tal. Na época eu fiz brinquedo. Sim. A filha dela tinha feito 15 Sim. anos. Uhum. E cara, Deus, marcou demais isso aí. Porque eu tinha ajudado a fazer a festa de 15 anos, ok. Que todo mundo juntou e falou, não, ela pode ter uma festa de 15 anos. E pai, fizemos. Ok. Só que tinha uma lembrancinha, assim, ó, meus 15 anos e tal. E aí tinha a foto dela. Sim. Que era de MDF, assim, sabe? Meu, eu tenho na minha casa aquela lembrancinha porque a gente ganhou, porque a gente ajudou lá, tava lá no aniversário. Aí no vídeo, não lembro se é no vídeo ou se lá na casa, lá, cara, a gente foi olhar, tava lá a lembrancinha de 15 anos. Eu bati o olho na lembrança e falei assim, cara, é a mesma moça que a gente ajudou lá. Aí que caiu a ficha. E você viu o cuidado, sabe assim? Sim. Falei assim, não, a gente, tipo, ela não tinha condição de arrumar a casa, mas assim, o que ela podia, ela fazia. Então, se pô, tá vazando água aqui, eu lembro do banheiro, pô, tá entrando água aqui. Então, como é que eu faço pra desviar? Eu não consigo desviar, meu, colocou um cano lá que pelo menos o cano não deixava cair a água na cabeça, assim, sabe? E em situações, sabe? Essa última que o Nathan participou, meu, o zelo dele em lixar a parede, certo? Sim. Ele olhava, meu, ele numa garra lixando a parede, mas uma pegada assim de capacetinho lá. Ele olhou pra mim assim, pai, aí ele tirou assim a lixa, passou a mão na parede e falou, pai, eu acho que agora ficou bom, o que você acha? Eu falei, não, ficou bom. Não, ela vai gostar, ela vai gostar. Tipo, a cabeça dele era, sabe? E a gente escutou no último podcast que a gente gravou sobre a questão de ser voluntário e de ser vocacional. Porque muitas vezes o voluntário vai lá e aí fica pra você, que é cristão profissa que tá ouvindo a gente aí, quando você for participar da Reformular, que eu sei que você vai dar seu nome lá, que a gente vai colocar o link aí embaixo, você vai ficar esperto da rede social, então quando sair a vaga lá, você já vai correr, apertar o botão de se inscrever lá. E a gente vai dar show nisso daí. Sobre a questão de ser voluntário e falar assim, só faço quando não tenho tempo. Porque o voluntário é assim, tá me sobrando o sábado à tarde. Aí o cara fala assim, vou lá na ONG X ajudar. Aí ele vai lá, mas só que é muito ele. Sim. Entendeu? Sim. E aí, mas quando você... Qual que é a palavra? Vocacionado. Quando é vocacionado, você fala assim, não, eu vou lá para fazer o meu melhor. Para servir, para abençoar. Então, assim, que a gente possa mover isso, né? Sim. E eu tenho certeza... Não é sobre nós, né? Exato. É sobre Deus. Sobre Ele. Sobre o que Ele quer através de nós. Então, assim, se a gente entra, né, que nem numa ação dessa e falando, meu, vou levar Jesus, vou levar Cristo aqui, vou dar o meu melhor e tal, o ambiente muda, as coisas mudam. E como a gente faz serviço manual, quando a gente tá aplicando ali, que nem você tá pintando a parede, cara, aquela tinta que tá ali, ela não é só uma tinta, cara. Ela é uma tinta que, sabe assim, que tem amor, que tem, sabe, que tem esperança, que tem vida. E, meu, aquele último da Juliana que fez agora também, cara, aquelas crianças lá, elas vão olhar e vão falar assim, meu, um dia um grupo de pessoas vieram aqui, colocou tudo no chão e construiu de novo. Eu acho que o mais interessante é você deixar a marca, né, cara? Exato. E é o que o Gi falou, o que Deus pode fazer através de mim, né? Exato. O que a minha profissão pode proporcionar para alguém, né? Exato.
É incrível, cara. E tem a ver com a conversão dele. Sim. Tem a ver com o que o pai e a mãe construiu lá no começo, que hoje refletiu nisso. Sim. E hoje Deus te proporciona ambientes e lugares que você pode chegar e construir, reconstruir, né? Sim. Ressignificar a história daquelas crianças que estão ali. Sim. E ver Cristo nisso. Isso Cara, é muito fantástico, real, né? cara. Isso é muito Fantástico. real. Como falei, e assim, é aquele negócio, né? Quando você se dispõe a fazer, quando você dá esse passo de, olha, como até o Fer falou, você cuida das coisas de Deus, automaticamente Ele cuida das suas coisas. Sim. E a própria Reformular sem intenção alguma, e Deus conhece meu coração, vocês sabem disso também, ela acabou trazendo inclusive outras coisas para a parte profissional que você nunca esperava. É verdade. Nunca esperava. Às vezes negócios que saíram depois disso, relacionamentos que foram feitos, de indicações depois de tudo isso, e nunca foi o plano, nunca foi o objetivo, e só que assim, a gente está ali no mesmo objetivo, você tem pessoas que estão se entregando, se doando mesmo, até mais do que você, está ali naquele objetivo, então acaba criando muito essa conexão, isso, então são sementinhas, né? São pequenas sementes que são lançadas no coração dessas famílias, que a gente tem certeza que veremos grandes frutos também. E é legal esse estilo de vida que a gente está trazendo, que é viver a palavra em Cristo, que assim, agora ele gera prosperidade, porque ele sabe que, onde ele está gerando prosperidade, ele sabe que essas pessoas vão aumentar ali, vão multiplicar as sementes. Uhum. Então ele vai te dar uma sacola, um saco de semente, fala assim, toi filho, sacola de semente. Por quê? Ele sabe que se você não der conta de plantar tudo, ele vai falar assim, você vai distribuir, isso aí vai plantar, isso algum lugar vai germinar. Exato. Vai florescer e vai dar fruto e vai gerar outro fruto e assim vai. Não aquela teologia de prosperidade, né? Aquela situação de falar assim, é você. Então assim, o Gi vai trabalhar pra caramba, vai fazer a ONG pra ganhar dinheiro, pra ficar rico. E tomara que ele fique, eu falo, cara, você tem muito cara de andar de Porsche, Lamborghini, essas paradas. E aí todo dia a gente conversível, né? Legal. Não atrapalhar penteado? Agora que ele tá fazendo tratamento pra subir o cabelo. Vai ficar com topete. Mas, cara, eu falo pra ele isso aí. Outro dia a gente brincando, conversando, eu falei assim, cara, eu não consigo ver eu nessa daí, não. Ele falou assim, não, eu vejo. Mas, tipo assim, conhecendo o coração dele, eu sei que ele não tá falando, tipo assim, eu me vejo nessa postura pra pagar de gatão. Não, ele se vê nessa postura porque ele acha legal. Só isso. E se ele precisar ir naquela esquina, vender a Porsche e comprar um carro, uma casa pra alguém, ele vai fazer. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Porque eu vejo isso no dia a dia. O coração não tá na riqueza. O coração não tá. Na verdade é só mais um meio, só mais um meio de poder impactar, de poder transformar. E esse é o principal objetivo da Reformular, que a gente tem isso, é transformar outras vidas. Eu sempre brinco que é realmente isso. A casa é uma grande desculpa que a gente precisa para chegar até essa família, impactar essa família, transformar essa família e ser um canal de bênção para a vida dessa família. Né? Isso aí. E para os voluntários que quiserem se inscrever também, até pode fazer o pitch aqui. Claro, com certeza. A gente está agora com uma nova história, uma nova família que a gente está, que a gente acabou de divulgar, inclusive, a gente acabou de abrir uma família lá no bairro das Nações, do seu Sebastião e da dona Adriana. É uma família bem especial também, que a gente vai reformar agora a casa deles também. Então a gente acabou de divulgar o vídeo contando um pouquinho da história da família. E agora a gente está nessa fase justamente de captação de recursos, nessa fase entre projetos e captações de recursos. E é extremamente importante a gente poder contar com esse incentivo. Né? Então você pode ajudar, se você é uma empresa, patrocinando diretamente essa reforma, ou patrocinando até mesmo a própria ONG Reformular. Você pode ajudar se for pessoa física, fazendo doações de, enfim, qualquer valor que seja. Pode ajudar doando materiais também. Então, às vezes, sobras de obras, uma pia, uma porta em bom estado que você queira utilizar, ou até mesmo itens e utensílios da casa, um prato, enfim, qualquer coisa que seja que você possa fazer parte da decoração da casa. E você pode ajudar também sendo voluntário, doando, como a gente falou, o tempo, né? Que é uma coisa hoje também extremamente escassa. Né? Então, pessoas que querem colocar a mão na massa lá com a gente, está junto nos nossos mutirões também. Então, em breve também a gente vai abrir as inscrições para esses voluntários. Então, por que a gente abre inscrição? Porque as vagas são muito limitadas. Por que são limitadas? Porque imagina, a gente trabalha num final de semana
que é no sábado e no domingo, onde a gente faz com todos esses voluntários, só que cerca de 40, 60, até 80 voluntários a gente já colocou entre uma casa. Então a gente tem um número limitado de pessoas por conta do espaço físico das residências. Então a gente gostaria sim de abrir e conseguir para todo mundo, mas a gente acaba tendo a inscrição por conta disso. Então as vagas elas são realmente limitadas por conta disso. Então daqui a pouco a gente vai abrir essas inscrições também. Então o pessoal que quiser acompanhar a gente lá nas redes sociais do Insta da ONG Reformular, a gente vai abrir essas vagas e aí só se inscrever lá para participar com a gente também nesses Só me próximos avisa um mutirões. pouquinho antes que 2 profis aqui tem que estar com o nome lá, entendeu? Aí. Aí você falou, vai sair amanhã, só Topo da pra... lista. Pá! Topo da lista. Aí, ó. Tamo junto. Vai rolar uns episódios legais lá, cara. Ah, verdade. Vai ser Vai mesmo. fazer uns conteúdos. Ao vivo. Não, a gente Transmissão vai mostrar o que é ao ser vivo. cristão profissa Na prática. na Transmissão ao prática vivo, ali, ó. boa No martelo. Aí. Na Jogar saco de pancada. cimento, né, na cabeça. Lá. Filho, o último eu fiquei na betoneira. Vai literalmente fazer a obra, né? Fizemos a obra. Fazer a obra, exatamente. Isso aí. Queimar tudo bacon e lenha. Literalmente. A gente, por exemplo, uma das outras coisas que a gente está fazendo também de ações, a gente sempre busca ações para justamente arrecadar recursos e tudo mais. A gente está fazendo uma parceria agora também com o Rustic Burger. Então a gente vai fazer um dia, é como se fosse um dia do Mac Feliz lá, a gente vai fazer com eles, onde a gente vai vender os lanches e aí retirar depois um dia, e aí boa parte desse recurso vai ser revertido para a ONG Reformular também, então uma parceria junto com o pessoal da Rústica aqui de Itatiba que legal. também, Isso aí. que vem muito agregar, né? Sim. Então a gente pode comprar os lanches que vai estar ajudando o projeto Reformular para esse dia em específico Entendi. também, então é bem Que legal. bênção, mano. Sim. Legal mesmo. Bacana. Legal. Muito bem. É isso aí, gente. Queria continuar Profissão. esticando mais assunto, porque o negócio tá profissa. Profissão. Tá bonito, hein? Mas glória a Deus. Gi, obrigado. Porque você tem, Muito bom. né? Foi enriquecedor. Outros episódios virão. Sim. Conto com você pra gente falar aí um pouquinho, de repente, do lado mais profissional. Já tivemos um engenheiro mecânico aqui, que é o Felipe Ferro. Uhum. Se for abrir um pouquinho pro profissa do profissional mesmo, Sim. a gente abre um pouquinho mais esse debate. Mas obrigado, cara. Valeu mesmo. Embora a gente tá ligado de segunda a sexta, das 7 às 5. Glória a Deus, que você ainda Sim. sobrou os passinhos aí. Você falou assim, não, vou lá e aguentar o Rafael falar no meu ouvido mais um pouquinho. Mas é bem. Sim. Na hora extra. Aí. Na hora extra, fazendo hora extra hoje. Mas acho que o que é legal é, recapitulando, né, Sim. os episódios, nós tivemos tanto jovens quanto meia idade, quanto mais idade, cada um com a sua experiência, cada um com a sua vivência, mas o quanto Deus age diferentemente na vida, Sim. né, de cada um de nós, na área de atuação, na igreja. Então é bem bacana ver, né, novamente um jovem, né, Sim. para nós aqui, né, um jovem de 25 anos com uma bagagem cristã, né, tão intensa, uma vivência tão intensa dentro da igreja, fora da igreja, e um brilho no olhar, né, fantástico, que reflete, né, o amor de Deus, e que, cara, que Deus continue derramando sobre a Amém. sua vida, sobre seus projetos, graça, favor, e que essa chama, né, Sim. de empreendedorismo, de ajuda, de cuidado, jamais se apague. Sim. Né? Que a mão poderosa do Senhor esteja sempre apontando as direções para você, te iluminando, te Amém. abençoando, você, sua família, que você venha Sim. a prosperar abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço Glória a Deus, demais com pelo certeza. convite, por terem estarem junto com vocês. É muito bom pra gente também, pra mim, poder compartilhar, poder falar e de alguma forma também dentro disso poder ajudar, né? Quem tá nos ouvindo, quem Verdade. tá acompanhando também. Então, fico realmente bem grato mesmo e de coração. Glória A gente Deus. tem uma vivência muito grande também, a gente Sim. já passou por muita coisa juntos também, Sim. o Fer um pouco menos, mas os meninos também, então é muito legal a gente ir acompanhando a evolução de cada um também e tendo essa vivência. É só essa Com história razão. da fralda que não ficou muito bem. É. Um pouco em off a gente resolve essa Depois a situação gente da resolve fralda isso aí. daí, né? Não, E mas era isso pular, eles nós não- vamos descobrir Não, a mas isso verdade eu acho que disso mesmo. isso eles não trocaram, não. Não chegou, Não não chegou, chegou, não. Não precisou. Mas isso já era 100 já. Porque já houve o desfraude. Cobrir Já no tinha. colchãozinho, acho que tem Ah, isso aí deve ter, faz. deve ter. Vai. carregar no colo. Carregar É. no colo. Certeza. Vai. Certeza. Talquinho. Não, isso Chamar não tem. atenção, não.
Não. Não, chamar atenção nunca precisou, não. Não, menina, você acha que Nunca chama fiz atenção nada do- de verdade, eu ele nunca não- corri na Quem que igreja. vai chamar Ele, atenção? o Ítalo. Nunca fiz bagunça na igreja, jamais. Exatamente. Estão Apesar que... profissa desde berço. Cara, Desde o berço. Estão O cara profissa era desde chamado berço. desde Nossa. pequenininho, em todo casamento ele tava Ele lá era- sendo um bonequinho lá do casamento, lá, o pai Como é que chama noivinho, de ele- bonequinho? Como é que chama o Aqui bonequinho? do bolo? Não, mas essa época de criança, eu, nossa, na igreja assim, de correria, de tudo, minha mãe falava que eu não parava um segundo sentado. Isso aí. Dava, foi muito bom. Mas Gia, é muito legal, né, a gente partilhar tudo isso daí, como você falou, né? Sim. A gente vê o crescimento um do outro, é muito gostoso, né? E assim, é algo que eu guardo sempre no meu coração e oro, né? Por aqueles assim que muitas vezes a gente acompanhou um crescimento, só que para um lado errado, né? Infelizmente. Mas a gente não perde a esperança em oração por eles. Né? Sim. Sim. A gente pede para que Deus em algum momento traga essa luz novamente a eles e que eles voltem, né, para o Senhor Sim. e voltem para realmente o sonho de Deus, né? E eu agradeço a Deus pela sua vida, pela vida da sua irmã, né? Pela vida dos seus pais, que Sim. sabe que eu amo muito. Você é um menino assim que realmente, cara, eu só tenho uma palavra para falar para você, cara. Continua a ser isso que você é, né? Uhum. Não pare, continue refletindo a glória de Deus, como o Fer falou, porque com certeza, cara, você vai alcançar lugares muito maiores e Deus vai abrir Amém. muitas boas portas pra você. Amém. Isso é top demais, mano. Te Isso amo. aí. Obrigado demais, gente. Valeu Valeu. mesmo. O que eu trago de testificando o que a Edilene falou, que o espírito não tem idade. Sim. Né? No último episódio que a gente gravou, a Edilene falou que o espírito, quando Deus Sim. concede ali para a criança, né? Ali em informação e tal, né? Sim. Na gestação, não tem idade. Uhum. Já tá Então, assim, pronto. o que limita Sim. o que nós vejamos o espírito agir é a condição humana. Sim. Que é de a criança não conseguir falar, de não saber andar, de não saber se expressar, de não saber a palavra certa, tudo aquilo. Mas o espírito tá pronto ali. Ele não tem idade. Sim. Então, assim, você tem 25 anos de conversão, cara. Sim. Sim. Uhum. Sabe assim? É uma bagagem. Muitas vezes a gente aqui conversando, a gente fala assim, eu tenho 20 anos. Né? Tipo, de Sim. conversão. Sim. Eu tenho 10, eu tenho 15. Uhum. Cara, você tem 25. Então, quer dizer, a sua idade física, né, assim, humana, Sim. não impede o agir de Deus. Sim. Sim. Então, assim, transcende. Né? Uhum. Glória a Deus. Amém. Agradecer a Andressa também, né, que está nos bastidores Sim, aqui. sim. Obrigado pela Responsável paciência. pela maquiagem. É. Ah, Exato. quer aproveitar aquele momento também, né, pro Fer, que ele tá desesperado ali, né? Fer, Momento Rafaela Amor, depois eu espera a puxo, sua né? mensagem. Amor, Rafaela, espera a sua mensagem. qual câmera? Amém? Beijo pra você, te amo. B, papai ama você. Daqui a pouco o papai tá aí. É isso aí. Meu Deus, isso aí. Rafael, por favor. Eu? É, Tá bom. você. Pri, aquele beijo e aquele abraço. Eu te amo. Ó, mudou até todo. Glória a Deus. Cris, te amo também, né? Tamo aí junto. Deus abençoe sua vida. Amém. Abençoe Estevinho também. Estamos aí, juntos. Estevinho. Entre família. Isso aí, Natan Bom e Ana demais. também lá Podcast do nos amor, acompanhando. É. E glória a Deus. Sim. Isso aí, gente. Pessoal que nos assistiu, continue compartilhando, continue nos ajudando que essa mensagem chegue para mais pessoas, que alcance mais vidas. Links de redes sociais estão aí abaixo. Nós vamos deixar também os links da ONG, então fique esperto lá. Compartilha também o conteúdo deles, tá? O máximo que você conseguir e de forma incessante. Vai clicando, vai compartilhando, vai lembrando a galera do que tem que fazer, porque esse projeto é muito legal, né? Não tem denominação de igreja, não tem denominação assim, né? Nomeado cristão ou algo do tipo, mas é aberto para todos. Então, se você quiser convidar aí os seus amigos do trabalho, enfim, todos, tá? E nos ajudem também na parte de arrecadação, porque é muito importante, faz muita diferença, sabe? Os R$5 que você doar, os R$10 que você doar,
vai impactar demais uma família, sabe? Às vezes lá, que nem o Gi colocou, pô, é uma tomada, era uma tomada que ela queria no quarto, sabe, assim, no banheiro, né? Sim. Ou eram as 3 janelinhas na fachada da casa. Então, assim, às vezes esses 50, esses 10 reais que você nos ajuda, cara, faz a diferença, porque a gente consegue colocar aquela tomada, a gente consegue colocar aquela janela que ela pediu. E, meu, é muito bom isso, tá? E que você continue sendo um cristão profício em tudo que você faz, em tudo que você se dispõe a fazer. E bora pro vídeo. Um abraço. Deus abençoe. Giovanni, você tem alguma... Giovanni. Quem é Giovanni? Quem é Giovanni? Corta. E agora, Giovanni? Tudo bem, vai rolar aquela vinheta lá. Salva aí o Thanos. É.